Prezados escolásticas e escolásticos, boa noite. É um prazer, mais uma vez, a gente está realizando esse nosso simpósio, já o 46º simpósio. São 8 anos da nossa escola de Atenas. Esse simpósio é comemorativo também a esta data, que a gente realiza esses simpósios de 2 em 2 meses, e hoje especialmente para nos dedicar ao estudo de uma mulher. O nosso simpósio tem falado muito de homens, né, praticamente. É Sócrates, é Platão, é Aristóteles, é Protágoras, são os grandes nomes da sociedade grega, e geralmente as mulheres nessas sociedades antigas, elas são um pouco não, né, para não dizer totalmente excluídas da vida pública e da vida jurídica. E hoje nós vamos estudar uma dessas mulheres que conseguiu, vamos dizer assim, furar a bolha de uma cultura. Usando as expressões de hoje, misógina ou machista, sejam bem-vindos. Ela conseguiu furar essa bolha dessa sociedade grega e conseguiu se destacar na Grécia Antiga. O nome dela era Aspásia de Mileto. E eu quero dar aqui as boas-vindas à Mônica, que está vindo pela primeira vez, o Pedro, que é o amigo do Danton. A dona Silvana já veio outras vezes no simpósio, dona Silvana? Primeira vez no simpósio, já esteve aqui outras vezes, mas não no simpósio. O Railson, a Keila, que é a segunda vez que está vindo, né? Que ele acha que já veio. É a segunda, né? Segunda, Keila, a Amanda, o Diego, e agora os que chegaram? A Derian e a Maina. Então sejam bem-vindos, tá? Ao nosso encontro aqui da Escola de Atenas. Sócrates, paradoxalmente, porque é ele que vai reconhecer o valor de Aspásia, ele dizia que dava graças a Deus por 3 coisas: por ter nascido um ser humano e não um animal, um homem e não uma mulher, um grego e não um bárbaro. E mais na frente, Sócrates vai reconhecer o poder dessa mulher chamada Aspásia de Mileto. Eles vivem contemporaneamente. Aspásia é um pouco mais velha do que Sócrates. Aspásia nasce em 470 a.C. e Sócrates 469 a.C., os anos vêm sendo contados se aproximando do nascimento de Jesus. E um historiador que viveu na Grécia depois de Cristo, chamado Plutarco de Queroneia, muito citado aqui na Escola de Atenas. Quando eu estive lá em Delfos, na Grécia, tem uma estátua de Plutarco, que ele era um dos sacerdotes daquela região lá, do oráculo de Delfos. Foi um historiador, um retórico, um filósofo e um homem de uma natureza mística. Ele vai dizer assim, depois de já algum tempo, ele vai perguntar: o que tinha aquela mulher de tão especial? O que tinha Aspásia que fazia com que as pessoas, os homens, os estadistas, os políticos, os sábios da época, parassem a ouvir-se? Não é uma pergunta sem sentido. Não é uma pergunta sem valor. Porque as mulheres de Atenas, as mulheres gregas, principalmente as de Atenas, elas eram praticamente confinadas à vida no lar. Até as mulheres espartanas tinham mais liberdade do que as mulheres atenienses. Mas as mulheres de Atenas, a vida era confinada no lar. Não é que elas tinham que estar todo o tempo dentro de casa. Elas saíam para fazer suas compras, elas tinham os seus encontros de mulheres. Dentro da casa, ela que coordenava e administrava a casa. O que ela não tinha envolvimento era na vida política da Grécia, nem na vida jurídica da Grécia. O lugar de mulher não era na política, o lugar de mulher não era no tribunal, o lugar de mulher não era em assuntos de homem. O lugar da mulher era dentro de casa, e dentro de casa quando não tinha visitas para o marido, porque quando tinha, a mulher tinha que se recolher mais para dentro ainda da casa, num local chamado gineceu, onde ficavam só as mulheres. Na cozinha, elas que administravam. Então, elas não podiam estar nessa convivência ambiental dos homens. Elas iam aos teatros,
elas participavam das procissões, das festividades religiosas. Então não era assim uma escravidão da mulher, não era assim como muitos historiadores acham, uma mulher completamente subjugada. Não, mas está evidente que o lugar dela na vida política e na vida jurídica estava vedada, pela própria cultura do povo na época, os próprios homens não aceitavam a participação da mulher. E Plutarco vai fazer essa pergunta no livro sobre a vida de Péricles. Então nós estamos aqui no século V a.C. Nós estamos aqui na Atenas do século de Péricles. Nós estamos aqui numa das épocas mais florescentes da humanidade, onde os cérebros mais potentes do mundo viveram, nesse período de Aspásia de Mileto. Quem governava Atenas era um cidadão chamado Péricles. Péricles governou Atenas por quase 40 anos, e ele é um dos responsáveis pelo florescimento intelectual, cultural, artístico de Atenas. Era um democrata, era um filósofo, era um orador e era esposo de Aspásia. Ele teve um primeiro casamento, se separou do seu primeiro casamento. No seu primeiro casamento teve 2 filhos, Xantipo e Páralo, e ele então se separou da primeira esposa, mas foi uma separação tranquila, não tinha quebra-quebra, não teve quebra de televisão, de computador, essas coisas todas como acontece muitas vezes nas separações atuais. Foi uma separação tranquila. E ele então conheceu Aspásia, que foi o grande amor da vida dele. Conviveu profundamente com Aspásia e deu toda a liberdade que uma mulher precisava para desenvolver-se intelectual e politicamente. Mesmo porque Aspásia já tinha esse desenvolvimento com a cultura, com o saber. Aspásia ela nasce lá em Mileto, que é uma cidade que atualmente é na Turquia, e ela vem jovenzinha para Atenas, em torno de 18, 19 anos. Já era uma mulher muito culta, muito dedicada aos estudos, ao saber, e ela vem para Atenas exatamente por esse florescimento que era Atenas. A maioria hoje dos políticos, o que é que fazem? Desprestigiam a cultura, desprestigiam o intelecto, os cientistas têm que ir para fora, né? Os cérebros mais importantes vão em busca de valorizações em outros lugares, muitas vezes são perseguidos pelo próprio poder, mas o que é que Péricles fazia? Podem vir para cá. Aqui Atenas acolhe todos vocês, poetas, sábios, arquitetos, prosadores, homens do saber, de cultura, do teatro, pode vir que aqui é a pátria do intelecto. E aí é que apareceram grandes homens da época de Péricles, que conviveram com ele. Heródoto, o pai da história, Hipócrates, que é o pai da medicina, até hoje os alunos de medicina fazem o juramento de Hipócrates, foi o médico de Péricles, foi o médico particular de Péricles, Hipócrates. Tentou de todos os jeitos salvar Péricles de uma epidemia, mas não conseguiu. Tinha Fídias, está aqui o arquiteto Marcelo, que foi um dos grandes arquitetos, que foi um dos que projetou lá o Parthenon, o prédio que é o símbolo dessa nossa racionalidade ocidental. A arquitetura mais imitada do mundo é o Parthenon, é a arquitetura mais imitada do mundo até hoje. Seu Jesus, nós estivemos lá, na Grécia também, e vimos aquele esplendor ali projetado por Fídias, construído por Péricles. Tem até imagens que retratam esse período aí, Aspásia com ele lá no Parthenon, visitando, conferindo as obras. Tem muitas imagens modernas que retratam a presença de Aspásia com Péricles, fiscalizando as construções do Parthenon. Então foi um período glorioso de Atenas, de muita riqueza, de muita prosperidade, de muita produção. Os maiores poetas viveram nesse período, Ésquilo, o Sófocles, Eurípides, foram os grandes tragediógrafos da Grécia, viveram nesse período, e todos tinham contato e todos tinham o respeito de Péricles. Anaxágoras também era um filósofo da natureza, que ele dizia que o princípio de tudo era o nous, a mente divina, inteligente, universal, de onde tudo se gerava, era o princípio absoluto das coisas. E Anaxágoras foi professor tanto de Péricles como professor de Sócrates. Então esses grandes homens, eles conviveram e tiveram o apoio de Péricles. Enquanto Péricles esteve no poder,
o esplendor floresceu. É tanto que tudo de mais essencial da Grécia que a gente estuda é desse período do século V a.C. Mas a Grécia ela é bela em todos os séculos. Tem beleza no século IV, no terceiro, no segundo, mas o século V é considerado o século de ouro da Grécia antiga. Exatamente por essa grande produção que muitas obras chegaram até nós. Então, nesse século V entra em cena Aspásia de Mileto, uma mulher que tinha duas características que chamavam muita atenção. Primeiro, a beleza. Segundo, a inteligência. Foram as duas características que mais impactaram a sociedade grega da época, em Aspásia. A inteligência e a beleza. Danton, pode entrar aí. Sócrates, ele diz assim: eu aprendi a falar bem, eu sei discursar, eu sei me expressar, porque eu tive uma professora chamada Aspásia de Mileto. É onde entra aí o reconhecimento de Sócrates a uma mulher. O reconhecimento do próprio Sócrates a Aspásia de Mileto. Eu aprendi a discursar, eu aprendi a me expressar, eu aprendi a desenvolver um discurso, porque eu tive como professora Aspásia de Mileto. Então essa mulher, pela beleza e pela inteligência, ela brilhou intensamente nesse período aí. Foi professora não só de Sócrates, ela foi professora de muitos outros filósofos, ela foi professora de muitos outros oradores, mas isso teve uma consequência. Isso teve uma consequência. Ela foi invejada, ela foi desejada, ela foi perseguida, ela foi julgada, ela foi caluniada. Então ela foi, sem dúvida, uma das mais extraordinárias pensadoras e oradoras daquele período. Porque antes de Aspásia, nós já tínhamos outras mulheres importantes na Grécia, que foram marcos na história da Grécia e da própria humanidade. Helena de Troia foi a que uniu todos os povos gregos num povo só. Até então, os povos da Grécia eram separados. Quando os troianos levam Atenas, ou levam Helena de Esparta para Troia, acontece que todos os gregos se unem para buscá-la, para trazê-la novamente para a Grécia. E ali a Helena está na origem da própria formação do povo grego, que todos se uniram para resgatar e trazer a Helena de volta. Outra mulher de grande destaque na cultura grega foi Teano, a esposa de Pitágoras, na escola de Pitágoras, que é 100 anos antes desse período que nós estamos contando. Sejam bem-vindos. Pode dar um roteiro aí para eles. Lá da UNAMA, né? A Teano, ela era esposa de Pitágoras e ela tem duas cadeiras aqui. E ela também foi uma grande intelectual. Tivemos outra mulher chamada Targélia de Mileto, que essa teria inspirado inclusive Aspásia também. Nós vamos ter, num século posterior, Frinéia, que é uma história que muitos já conhecem aqui, que aqui é a imagem do julgamento de Frinéia, ela sendo julgada. Também era uma mulher inteligentíssima, era uma mulher bela, mas era considerada na época uma hetera, uma prostituta, uma cortesã, como Aspásia também era considerada, era uma hetera, era uma prostituta, era uma cortesã. Cortesã não é bem a palavra indicada, mas equivale a dizer que era uma prostituta de luxo, era uma cortesã, era uma mulher que só tinha acesso a elas, os grandes generais, os grandes políticos, os homens mais importantes da polis. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a essas mulheres. Então, Frinéia era uma delas, que foi julgada também e foi absolvida no tribunal por Hipéredes. Então, nós colocamos aqui imagens de Frinéia, uma mulher. Ali nós temos a imagem da sacerdotisa de Delfos. Aqui nós temos a imagem de Afrodite, trazendo essa força da inteligência e da beleza grega, da mulher. Então, o que se sabe da vida de Aspásia
é que ela era uma mulher de características viris, e viris não quer dizer, como as pessoas chamam, né, que parece comportamento de homem. A virilidade não é uma virtude só masculina. A virilidade também é uma virtude da mulher. A mulher forte, a mulher guerreira. Quem já conheceu esse tipo de mulher, a gente conhece assim nos seringais, muitas mulheres do interior, mulheres que sustentam a casa, mulheres que são guerreiras, valentes, resistentes às dificuldades da vida, muitas vezes têm um papel tão fundamental na criação dos filhos, no sustento da casa, como o próprio homem. Então ela tinha uma característica de virilidade. Então, portanto, de uma característica imperiosa, no sentido de dinamismo, de poder. Quando ela falava, quando ela agia, quando ela se expressava, essa característica era muito presente em Aspásia. Ela tinha beleza feminina, mas ela tinha esse atributo da virilidade que ela conseguia ser respeitada pela forma com que ela se expressava. Pela forma com que ela falava, ela conseguia se impor diante dos homens. É uma característica de Aspásia. Outra grande mulher que nós vamos ter na Grécia é Safo, de Lesbos. Essas mulheres, por terem sido destaques, ô Gonçalves, o Hélito, todas elas tiveram assim, elas foram atacadas, profundamente atacadas. Safo de Lesbos, ela é antes de Aspásia, ela vivia na ilha de Lesbos e ela tinha uma escola, Safo, onde ensinava as mulheres oratória, eloquência, beleza, bons costumes, gestos. Ela tinha uma escola só para mulheres, Safo. E ela tinha muita amizade com as alunas dela. Então se criou uma história de que ela tinha romances, namorava com essas meninas, elas eram amantes de Safo, daí vem lésbica exatamente dessa ilha que ela vivia, que era a ilha de Lesbos, onde a capital era Mitilene. Então se dizia que eram as lésbicas, que ela era amante das jovens e tal. Então a Safo passou para a história como uma grande poetisa, mas também caluniada, igual foi Frinéia, igual foi Aspásia. Na mitologia grega se fala em 9 musas. Tem a musa da história, que é Clio, a musa da eloquência, que é Polínia ou Calíope, a musa do teatro, a música do canto. São 9 musas. E Platão tem uma pequena poesia que diz assim: diz que tem 9 musas, que existem 9 musas. Mentira, existem 10. Safo é a 10ª. Tão profunda era a poesia de Safo, né, que Platão também respeitava. Não existe 9 musas, existe 10, e Safo é uma delas. Tem outra mulher que também é um pouco contemporânea de Aspásia, Diotima de Mantineia. Essa mulher ela figura até num diálogo platônico chamado O Banquete, um dos mais belos livros que chegou até nós de Platão, O Banquete, que fala sobre o amor. Na casa de Agatão, que era um poeta que seguia os ensinamentos de Gógia, eles se reúnem num banquete, num simpósio, e cada um, a partir dali, dava um discurso sobre o amor. Então, cada pessoa dissertava sobre o amor à sua maneira. Então, quando chega, Sócrates é o último a dissertar sobre o amor. Então, ele diz coisas maravilhosas a respeito do amor como um ponte que liga ao sagrado, ponte que se apaixona pelo corpo do outro, pela beleza do corpo do outro, depois começa a se apaixonar pela inteligência. Aquela inteligência ela vai se ficando metafísica, ela vai se acendendo, ela vai subindo, até chegar pelo anseio profundo por Deus. Então, o amor ela é uma ponte ascensional. Então, um banquete é um discurso sobre o amor. E Sócrates, nesse banquete, vai dizer exatamente isso. Eu aprendi tudo isso com Diotima de Mantineia, que muitos estudiosos acreditam que seja a própria Aspásia de Mileto. Seria um pseudônimo de Aspásia. Muitos acreditam que tenha sido a própria Aspásia, essa Diotima de Mantineia que Sócrates fala no banquete. Então, é um grande livro, é uma grande literatura universal, o Banquete de Platão.
São as mulheres que se destacaram, porque as pessoas perguntam, onde estão as mulheres na filosofia? Onde estão as mulheres na retórica? E muitas pessoas, nosso ensino, ele não transmite, muitas vezes, esses talentos dessas mulheres, dessas poetisas, dessas filósofas, dessas oradoras, que tiveram um papel importante na cultura do Ocidente. A Aspásia, como eu já falei, ela nasce em Mileto, que era uma colônia da Grécia, que fica hoje onde era a Turquia, e lá nasceram grandes filósofos em Mileto. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, os seus seguidores, Anaximandro e Anaxímenes, que são considerados membros da escola de Mileto. Então, ali era um centro de cultura já há algum tempo. Mileto era um centro cultural muito forte e ligado a Atenas e ligado a toda a Grécia. Também era a Grécia. Agora, ela era uma estrangeira em Atenas. Aspásia, quando foi para Atenas, se tornou, embora grega, se tornava uma estrangeira. Porque cada cidade-estado tinha sua própria constituição, tinha suas próprias leis, e a pessoa que não nascia em Atenas era considerada uma estrangeira, embora grega. E aí dificultava muito ainda a vida da mulher. Ela chega bem jovem, como eu falei, ela teve um filho com Péricles, chamado Péricles o Jovem, e Sócrates, às vezes, ele criticava esses estadistas, dizendo assim, por que esses estadistas, esses homens, esses sofistas, eles ensinam virtudes e os filhos deles não são virtuosos? E aí perguntava dos de Péricles. Olha, Péricles, um homem inculto, filósofo, um orador, e onde o destaque dos filhos de Péricles? Xantipo, Páralo. Então há essas interrogações de Sócrates nos diálogos de Platão, e ficam por isso mesmo. Mas só que não procede, porque Xantipo e Páralo eram dois jovens que morreram muito cedo. A epidemia que assolou Atenas matou os dois filhos de Péricles, Xantipo e Páralo. Ainda eram pessoas ali na casa dos 20 anos. Então não teria como julgar se aqueles filhos iam ser alguém importante na Grécia ou não. E o filho que restou com Aspásia? Sócrates esquece. Esse filho, Péricles, o jovem, seguiu o mesmo caminho do pai. Um grande orador, um homem estudioso, chegou a ser estratego, que era o general em Atenas, participou das batalhas e foi julgado e foi condenado, juntamente com outros generais, porque eles ganharam a batalha e não recolheram os corpos dos atenienses mortos pela pressão dos adversários, pela pressão do tempo. Eles não deu tempo deles recolherem os corpos dos atenienses que foram mortos na batalha. Então, quando eles chegaram em Atenas, por isso eles foram julgados e condenados. Sócrates foi até um dos juízes e foi pela absolvição de Péricles o Jovem. Porque em Atenas era um dever de todos os generais resgatarem os mortos para trazerem para Atenas e ter os funerais célebres daqueles mortos. Nós fomos em Maratona, eu e seu Jesus, a cidade onde, daí tem a origem da corrida de maratona, e lá, nós fomos lá em Maratona, e a atração de Maratona é um túmulo enorme. Túmulo assim que é um monte de areia. Aquilo ali foram os soldados atenienses mortos na batalha de Maratona, entre os gregos e os persas por volta de 490. Então eles enterraram ali, é o túmulo ali, estão mais de 100 soldados atenienses enterrados ali. Então o ateniense, ele tinha que ser levado e ser enterrado em sua pátria. E era obrigação dos generais fazerem isso, porque todos os anos se comemoravam e davam honrarias a esses mortos. E ali grandes discursos eram proferidos, ali era uma forma de educar o povo, aquilo ali era uma forma de educar os jovens, os homens que morreram pela pátria, era uma forma de consolar os pais que têm saudade dos filhos, era uma forma de levantar a honra da própria pátria. Eram coisas que comoviam o público. Sócrates, ironicamente, ele diz que passava 3 dias vestido com as solenidades que aconteciam em honra aos mortos. De tão forte eram as solenidades, os discursos, o ritual, celebrando os mortos nas guerras que Atenas participava. Eram os funerais da Grécia. Então, eu já falei que ela tinha a mesma idade com Sócrates, e ela tinha uma escola, Aspásia tinha uma escola, que os inimigos vão chamar disso, não é escola, isso é um cabaré.
Os inimigos vão dizer, isso não é uma escola, isso é um cabaré. E ela vai ser julgada mais ou menos com essa imagem, mais na frente. Ela tinha uma escola que funcionava dentro da própria casa onde morava com Péricles, e ali ela educava as jovens, ela aconselhava os casais que queriam se separar, casais que não estavam vivendo bem, ela aconselhava. E era chamada de cabaré. E ela aconselhava, na sua própria escola, os casais a viverem bem, a se valorizarem, a ser o melhor que pode um para o outro. Tem relatos dela aconselhando isso para os casais. Mas os seus adversários diziam, isso era um pretexto para aliciar as jovens e as mulheres honestas da nossa sociedade para o seu próprio esposo, Péricles, e para outros estadistas de Atenas. Ela fazia dali um cabaré. E ali ela atraía as pessoas e aquelas jovens se davam para os estadistas, aquelas mulheres se entregavam, formando na casa de Péricles uma espécie de prostíbulo. Mas ela fundou uma escola onde ela ensinava eloquência, filosofia, oratória, boa maneira, aconselhava os jovens, os casais a se encontrarem, a viverem uma vida melhor. O homem, quando ele saía para a polis, quando ele saía para o tribunal, quando ele chegava em casa, ele tinha que encontrar a mulher em casa. Mas o que é que acontecia? Péricles ia para a Ágora, para a praça onde funcionava a administração de Atenas, Péricles ia para as assembleias políticas, Péricles ia para os conselhos de guerra. Quando voltava à tarde, lá estava Aspásia debatendo filosofia com Sócrates, debatendo a filosofia da natureza com Anaxágoras, debatendo medicina com Hipócrates, debatendo poesia com fulano de tal, arquitetura com Fídias. Então era uma mulher que para a sociedade escandalizava. Como é que um homem que manda em Atenas, que é o primeiro cidadão de Atenas, que é o dirigente de Atenas, chega em sua casa e aceita um negócio desse? Uma mulher está com os filósofos, com os homens, debatendo sobre esses assuntos que são coisas de homem. Então isso foi um escândalo muito grande, que vai culminar com o julgamento de Aspásia, que nós vamos ver daqui a pouco. Vai culminar com o julgamento dela, por exatamente transformar a casa de Péricles num cabaré, num prostíbulo. A amizade de Aspásia com Sócrates era uma amizade muito próxima, eles eram da mesma idade, embora ela sendo professora dele, era a mesma idade, eles eram muito amigos. Aspásia, quando Péricles morre, ela se casa com outro cidadão, depois quando esse cidadão morre também, ela vai embora de Atenas, ela vai para Macedônia, ela vai lá para onde vai nascer Filipe, o pai de Alexandre, onde vai nascer Alexandre o Grande, ela vai viver lá na corte da Macedônia. E lá ela ensina oratória, lá ela ensina filosofia, lá ela continua o trabalho dela. E quando Sócrates vai ser julgado, ela vem para Atenas, segundo aqui esse romance histórico de Júlio Méden, Aspásia, amante de Atenas. Já da idade de Sócrates, já com seus 70 anos, ela sai lá da Macedônia e ela vem acompanhar o julgamento do seu amigo Sócrates. E ela acompanha o julgamento, ela entra em profunda tristeza com o resultado do julgamento e volta completamente abatida para a Macedônia, pelo que viu o julgamento e muito sofrida pelo destino do seu grande amigo, que era Sócrates. Dali Sócrates é morto, toma cicuta e morre. Então Aspásia teria estado presente no julgamento de Sócrates, como outros discípulos de Sócrates também. Tivemos o privilégio de ir na Grécia, lá na prisão de Sócrates, fomos lá, visitamos onde fica a prisão, está lá na rocha, são 3 celas aqui, ele era preso ali dentro, né? Uma menor, outra menorzinha que dava acesso para maior, e lá é onde os discípulos visitavam Sócrates. É um momento muito emocionante da gente ver aonde Sócrates foi preso, as grades lá da prisão dele e tudo. E lá, Platão elaborou até um diálogo dos últimos momentos de Sócrates, chamado O Fédon, o da alma, onde Sócrates manteve os últimos diálogos antes de morrer com os seus discípulos sobre
a alma, a reencarnação da alma, a relembrança da alma, metempsicose, a alma que reencarna, conhecer, lembrar o que já aprendeu. Aí ele desenvolve a teoria da reminiscência. Ele vai explicando que os seus discípulos não se afligissem com aquilo, que ele ia morrer, mas a sua consciência, o seu espírito se manteria vivo, e acalmando todos os discípulos chorando. É um diálogo comovente. Tem até uma imagem moderna do século XIX, onde aparece, embora Platão não estivesse lá, mas aparece Platão na imagem, chorando, né, com cabeça baixa, transtornado, e Sócrates consolando. E quando o carrasco dá a cicuta para ele pega com firmeza a cicuta, antes toma um banho, senta na cama, pega a cicuta. Tem outra imagem também, pelas pinturas que existe, o carrasco ele gostava tanto de Sócrates que ele não entrega a cicuta de frente para Sócrates. Ele pega a cicuta e está o carrasco entregando assim a cicuta para Sócrates. Sócrates pega a cicuta, que era o veneno, bebe e vai narrando nesse diálogo a sua própria morte. Olha, a cicuta já está fazendo efeito nos meus pés, mas eu continuo vivo. Agora a cicuta sobe para os meus troncos, meu corpo, já não sinto mais, mas eu estou vivo. Agora ela vem já posso sentir na minha garganta, subindo na minha cabeça, mas eu continuo vivo. Agora eu já não consigo quase falar, mas é impressionante, eu continuo vivo. Então, nesse diálogo, ele mostra aos seus discípulos esse poder do espírito, da alma, né, que ascende ao céu, para a ilha dos bem-aventurados, como Sócrates chama, vamos dizer, o nosso paraíso, o nosso céu. Os grandes homens, os homens iluminados, ele vai para a ilha dos bem-aventurados. E ele diz, quanto prazer agora eu conhecer Homero, eu conhecer os grandes filósofos que me antecederam, quanto prazer agora eu terei em poder falar com eles, dissertar, conviver com eles. Eu sei para onde vou. Agora vocês, atenienses, que me condenaram, não sei o destino de vocês. Pouco tempo depois, a sociedade se arrepende de ter condenado Sócrates. Os acusadores de Sócrates são expulsos de Atenas, outro morre, tiveram fim trágicos. Arrependidos, né? Porque o momento político levou à condenação de Sócrates. Quando passou aquele momento político, a própria sociedade, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos com esse homem? Se arrepende. Então, Aspásia sofreu profundamente a morte do seu grande amigo Sócrates. E aí Sócrates faz o elogio nesse diálogo chamado Menéxeno, que é um diálogo de Platão. Menéxeno era um jovem que vinha da Ágora, que vinha lá da onde funcionavam as instituições, e ele queria saber quem era que ia proferir a oração em honra aos mortos daquele ano. Então ele participava das reuniões, aí ele encontra Sócrates. Aí Sócrates pergunta, de onde tu vem, Menéxeno? Muito provavelmente tu vem da Ágora, porque tu tem muito interesse nessas coisas de política e tal. Isso, Sócrates, eu estava lá para ver quem era o orador que ia ser o responsável por proferir a oração fúnebre em honra aos mortos. E Sócrates pergunta para ele, e já tem um escolhido? Não, mas está entre Arquino e fulano de tal. Ah, esses discursos, eles são muito belos, eles são impressionantes, eu passo 3 dias com ele reverberando na minha memória os efeitos desses discursos. Mas eu aprendi a proferir esses tipos de discursos. Aí Menéxeno diz, mas como, Sócrates? Tu sabes proferir? Tu teria condições de ser o orador fúnebre em honra aos mortos? Claro que eu tenho. Mas onde tu tiraste essa habilidade? Eu estudei com a minha professora, Aspásia, e ela me ensinou a proferir um discurso em honra aos mortos. E ela proferiu para mim ontem um discurso honrando os mortos, honrando a nossa cidade, desde quando os mortos morreram, na Batalha de Maratona, na de Plateia, quando nós enfrentamos os persas, os espartanos. Ela me ensinou a como fazer a honraria a Atenas e aos mortos. E tu pode, Sócrates, então dizer o que ela falou? Posso, talvez eu não serei capaz de dizer tudo. Aí Sócrates profere uma grande oração fúnebre nesse Menéxeno,
reproduz todos os elogios aos mortos, e é muito forte essa oração, muito bela, pelo valor da Grécia que ele enaltece, o valor de Atenas, o valor dos heróis que morreram, dos pais que ficaram. E lá, quando os jovens morriam na guerra, o Estado se responsabilizava para criar os filhos daqueles soldados, os pais daqueles soldados, não ficava um desamparado. Um desamparado. E é muito talento quando Sócrates levanta os mortos e os mortos falam, né, a impressão que dá. Quando ele diz, e os que morreram dirão para vocês, não chorem meus pais, nós morremos por honra à nossa cidade. É como se os mortos estivessem falando. Então ele vai dando a palavra para esses atores, e é um grande discurso, uma grande oração. Como eu falei para vocês, o caráter pedagógico desses encontros eram profundos. Porque ali o jovem se orgulhava de ser ateniense, ali o jovem se orgulhava de ser grego, ali dava vontade, o Sócrates dava vontade até de morrer para receber esses elogios que se proferem em relação a esses combatentes. Tão profundas eram essas cerimônias. E Sócrates aprendeu isso tudo com a Aspásia. A Aspásia me ensinou. E ele vai dizer, Menéxeno, tem coisas que eles já elaboraram eles já decoraram. Outras coisas eles vão acrescentando. Então é por isso que a gente vai aprendendo a fazer esses tipos de discurso. Então Menéxeno ao final se impressiona e nós temos uma grande oração fúnebre. Por isso que Menéxeno é chamado Menéxeno ou da oração fúnebre, que eram uma das formas que a oratória se manifestava na Grécia. Como é que a oratória se manifestava na Grécia? Ora como política, ora como jurídica, ora como epidídica, ora principalmente nesses momentos de cerimônia em honra aos mortos. O que é a oratória epidítica? É essa que nós estamos aqui, é a oratória da instrução, é a oratória do ensinamento, é a oratória que louva uma ideia, louva uma pessoa, louva um acontecimento, é a oratória epidídica. A oratória jurídica é o advogado defendendo lá no júri. A oratória política é as pessoas atuando lá no tribunal. Então a oratória, ela estava em todos os setores da sociedade. Ela foi se espalhando por todos os setores da sociedade e sendo um grande sonho de todas as pessoas que almejavam um sucesso político, um sucesso jurídico dentro da sociedade. Não existia sucesso na Grécia sem passar pelo dom da palavra. Seja o sucesso na escrita, seja o sucesso no verbo, passava pela força da palavra, da capacitação verbal. Então isso vem muito, muito antigo e vem desse período aqui dos sofistas. Aspásia era tão talentosa, que quando Péricles morreu, com o tempo, ela se casou com um homem que era muito rico, mas era rude. Uma pessoa rude, uma pessoa grossa, uma pessoa sem talento intelectual. Ela conseguiu transformar um homem rude, grosseiro, sem capacidade intelectual, num dos homens mais influentes de Atenas. Ela instruiu a tal ponto o seu esposo, Lisícles, de que esse homem conseguiu ser um homem influentíssimo em Atenas. Ela instruindo ele a falar bem, a se expressar bem, instruindo ele sobre política, instruindo ele sobre filosofia, pela capacidade que ela tinha. E aí já a gente vê essa capacidade poderosa de Aspásia. Como é que transforma um homem grosseiro, um homem rude, num líder político, num grande orador, num homem de destaque? A não ser por uma capacidade muito grande dela de ensinar. Do ponto de vista acadêmico, o doutor está acima do mestre. Do ponto de vista acadêmico, o doutor está acima do mestre. Do ponto de vista pedagógico, o doutor também está acima do mestre. Como eram entendidos na época antiga. Porque o mestre era aquele que tinha capacidade de ensinar. E o doutor era aquele que tinha capacidade de fazer aprender. Se a gente for ver, são duas coisas diferentes. O mestre tinha capacidade de ensinar, mas a pessoa aí, Jane, poderia não aprender. Ele tinha capacidade de ensinar, como muitos de nós temos, a capacidade de ensinar, mas o outro pode não aprender. Agora, o doutor é aquele que faz aprender. É um pouco diferente. Há uma graduação diferente. Então, Aspásia é como se fosse uma doutora.
ela fez um homem rude, um homem grosseiro a aprender as suas lições. Isso eu estou falando do ponto de vista acadêmico e pedagógico da palavra, né? Vocês sabem que os graus da academia, vem o mestrado, depois vem o doutorado. E pedagogicamente também o significado da palavra nos conduz para isso, tá? Daí a palavra doutor. Aí o cara diz, mas não é formado em doutorado. Tudo bem. Mas advogado não é formado em doutorado. Mas se a gente for pegar pela origem da palavra, nem quem é doutorado, pela origem, quem tem doutorado, era para ser chamado de doutor. Ainda mais quem não tem doutorado, e mesmo quem tem doutorado não era para ter chamado, essencialmente, etimologicamente, de doutor. Porque no mundo antigo, doutor era aquele que fazia aprender. Não tinha essas titulações. Mestre era aquele que tinha capacidade de ensinar. Mas, em todo caso, mestre também é uma palavra que engloba essas duas situações. Por isso nós estamos aqui, ó, dizendo Aspásia de Mileto, sofista e mestra de retórica. Que mestre é uma palavra muito antiga. As pessoas acham que elas são usadas só ali, ou ocular, ou ocular, ou ocular. Didaskalos, era como se chamava em grego. Didaskalos, o mestre, o professor. Quando o diálogo grego aqui, porque esse diálogo aqui de um lado é grego e de outro é português. Tradução do grego para o português. Quando Sócrates aqui no português fala professora de retórica, aqui no outro lado está didaskalos, retorique. Então, era como falava o grego, didaskalos. Era o mestre, era o professor. Então, continuando aqui. Como eu falei, ela foi morar na Macedônia, né? Chegou em Atenas para assistir o julgamento de Sócrates. Agora vamos para o ponto 3. Os talentos de Aspásia. Alguns talentos nós já vimos. Era uma mestra capacitada de retórica, era uma grande oradora, mas ela não só sabia disso. Ela, como todos os outros sofistas, e Aspásia pode ser considerada uma sofista, ela tinha um conhecimento enciclopédico. Ela sabia de astronomia, ela ensinava música, ela ensinava geometria. Aqui, nesse livro, Júlio Méden, ele fala uma quantidade de saberes que Aspásia dominava. Ela dissertava sobre retórica, ela dissertava sobre dança, baile, sobre música, sobre maneiras de se vestir, sobre amor, sobre artes eróticas, daí porque também ela deu cabimento, né, que ela também entrava nessas educações eróticas, né, como o homem amar melhor a mulher amar o homem. Era uma Kama Sutra da época, era uma espécie de Kama Sutra, a Aspásia na época. Então ela também é especial em relação a isso aí. Ela também entendia de escultura, é tanto que ela está lá nas modernas pinturas, do lado de Péricles, fiscalizando as esculturas que eram desenhadas lá no Parthenon, de pintura, de arquitetura. Olha aqui, onde entra aqui a arquitetura. Ela entendia de cosmologia, ou seja, de astronomia. Ela ensinava as ciências da natureza. Ela falava sobre os Jogos Olímpicos. Ela dissertava sobre guerras, táticas de guerras, até receitas de cozinha para as mulheres. As mulheres gostam muito disso, né? Ela ensinava as receitas de boldo, receita disso, receita daquilo. Até ela é tão ampla, tão enciclopédica, que da astronomia ela vinha lá para a receita de cozinha, conforme era o ensinamento para cada uma, né? Eu estou interessado em receita de cozinha, senhora Aspásia. Receita de cozinha. Faz esse bolo assim, assim, assado. Mas aí eu estou ensinado em astronomia. Tá, agora eu vou ensinar astronomia para você. Podia depender do interesse da aluna. Até da Lehana Katai, da China, como China era chamada no mundo antigo. Até da China ela falava. E olha que a China está longe da Grécia. Está longe da Grécia. Até sobre a China, os povos da China, ela dissertava. Dos grandes acontecimentos da história e das causas desses acontecimentos,
e principalmente de filosofia, de política, de teatro, que era a sua grande paixão. Então você vê a capacidade intelectual desta mulher, que por si só estabelecia um respeito quando ela falava, pelo seu conhecimento, pelo seu talento, pelo seu saber. Então, como os sofistas, ela é uma mulher enciclopédica. Era uma mulher que dominava todos esses assuntos. Claro que isso ia gerar uma suspeita muito grande contra ela. É como as bruxas da Idade Média, né? Foram queimadas como bruxas. Antes delas serem taxadas como bruxas, essa palavra não era uma palavra negativa. Depois que a palavra bruxa foi considerada uma palavra negativa, que elas conversavam com demônios, que elas conversavam com as forças do mal, e morreram na fogueira. Mulheres inteligentes, mulheres que curavam, mulheres que dissertavam sobre as ciências ocultas, foram queimadas mais na frente, na Idade Média, como bruxas. Como bruxas, né? E aí, então, é o enciclopedismo de Aspásia. E além dela ser logógrafa como os sofistas. O que era o logógrafo? Era o escritor de discurso, Lázaro. Era o escritor de discurso. Na Grécia Antiga, a pessoa tinha o direito de se defender por si mesmo. Mas só que a pessoa se defender por si mesmo gera os riscos. Ele procurava, então, uma pessoa capaz de escrever um discurso para ele poder proferir no tribunal. E quem fazia isso eram os logógrafos. E ela era logógrafa. Logo quer dizer discurso, grafo, escrever, logógrafa. Então ela escrevia discursos, orações fúnebres, ela escrevia outros discursos para quem pedia. Ela mesma escreveu, segundo alguns, a própria oração fúnebre de Péricles, que está aqui registrada na História da Guerra do Peloponeso. Esse é o livro clássico, escrito no século V por Tucídides, um dos pais da história. Tem Heródoto e tem Tucídides. Aqui há o discurso também, uma oração fúnebre de Péricles. E teria sido Aspásia quem escreveu a oração que foi proferida por Péricles e foi registrada por Tucídides nesse clássico da História da Guerra do Peloponeso. Um livro, atualmente, um dos livros estudados em relações internacionais, em relações públicas, porque aqui está o entendimento de como a guerra acontece. Como a guerra acontece. Às vezes, determinadas situações não tem outra saída. Não tem outra saída a não ser a guerra. E ele mostra, de forma objetiva, aqui ele esquece a mitologia, aqui ele esquece os deuses, aqui ele esquece as metáforas. Ele vai narrar a história como ela é. Por isso que ele é considerado um cientista. Já Heródoto não, ele misturava história com poesia, com mitologia. Tucídides não. É o cientista social, analisando por que Atenas entrou em guerra com Esparta. O que levou tudo isso? Quando eu comecei a ler esse livro, eu digo, realmente não tem outra saída se não fazer a guerra. Alguns atribuem a guerra de Atenas com Esparta a Péricles. Não, mas aqui no livro está claro. Eu não atribuo essa guerra a Péricles, eu atribuo a Esparta. E Esparta fez tantas exigências para Atenas, que se fossem atendidas, Atenas deixaria de ser Atenas, Péricles deixaria de ser Péricles, e se submetia ao domínio de Esparta. Não tinha como aceitar. E Esparta não aceitava menos. Então a guerra é declarada. Declarada. Então aqui, algumas guerras que acontecem, Rússia, Ucrânia, lá no Oriente Médio, como é que chegaram a esse ponto, que ninguém recua mais? Por que as guerras acontecem? Será que é uma mera vontade própria? Ou às vezes determinadas situações se afunilam de tal maneira que não resta outra saída senão a guerra? São coisas que Tucídides analisa nesse livro, História da Guerra do Peloponeso. E é considerado o discurso de Péricles, elaborado por Aspásia, é considerado um dos maiores discursos da história. Ariel.
quando nós estamos estudando os maiores discursos da história, o discurso de Péricles é um deles, o Sermão da Montanha de Jesus é outro, o I Have a Dream de Martin Luther King é outro. Os grandes discursos da história, que marcaram a história da humanidade. Esse discurso aqui é simplesmente uma peça muito bela de retórica, que Péricles proferiu e que foi Aspásia que escreveu. Aqui ele disserta sobre a democracia, aqui ele vai dizer o que é a democracia, é o governo de todos, vai dissertar sobre a liberdade de expressão, vai dissertar sobre o direito a ter cultura, ter liberdade na cidade, o que Atenas significa para a Grécia. É um grande louvor à cidade de Atenas. Então ela foi também logógrafa, né? Tem uma parte do discurso que diz assim: em muitas coisas Atenas é merecedora de admiração. Cultivamos a riqueza sem extravagâncias e as coisas do espírito sem perda da virilidade. Da riqueza usufruímos mais a utilidade que ela proporciona do que a ostentação. E quanto à pobreza, achamos que a verdadeira desonra não está em reconhecer a sua existência, mas em nada fazer para sair dela. Então veja que são discursos fortes. Vergonha não está em ser pobre. A vergonha é não fazer nada para não sair da pobreza. Cultivamos o requinte sem extravagância. É como aquela frase do Leonardo da Vinci. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Cultivamos o requinte sem extravagância. E as coisas do espírito sem perda da virilidade. Ou seja, aqui a gente lê, a gente estuda, a gente se espiritualiza, a gente educa o espírito, mas a gente permanece como homens nobres, viris, guerreiros, capazes de defender Atenas. Ah, mas porque Esparta ganhou a guerra de Atenas? Ganhou porque Péricles morreu. Ganhou porque os que sucederam Péricles não seguiram os conselhos de Péricles. Péricles dizia: esta guerra está ganha por nós, se nós seguirmos duas orientações. Não expandir mais os nossos territórios e não atacar Esparta por terra. Se fizermos isso, a guerra está segura, o resultado. Mas quando ele morreu, o que é que fizeram os que vieram? Não, vamos expandir os territórios. Aí foram colocando colônias contra Atenas. Vamos conquistar e surgindo mais cidades e estados da Grécia contra Atenas. Vamos atacar Esparta por terra. Um suicídio. Esparta era o maior exército que tinha na época. O poder de Atenas estava no mar. O poder de Atenas estava nas suas triremes, no seu poder marítimo, que eles chamavam de talassocracia, poder marítimo, poder no mar. Mas fizeram exatamente o contrário do que Péricles falou. E mesmo assim só foram perder depois de 27 anos. Quando Péricles morreu, estava no segundo ano da guerra. Eles foram perder com 27 anos depois. Daqui a pouco a Suzy vem fazer a explanação dela, uma mulher, contribuir aqui com o debate, que hoje nós sabemos que tem que se fala do lugar de fala, né? Eu não estou aqui no lugar de fala da mulher, eu estou no lugar de fala pela retórica, eu estou no lugar de fala pela cultura grega, eu estou no lugar de fala pela filosofia, estou no lugar de fala pelo trabalho que a gente exerce na escola de Atenas, e a Suzy está no lugar de fala da mulher, presidente do Sindicato dos Correios, no estado do Acre, uma militante social, tem uma participação nos movimentos também no Brasil todo, e ela já faz parte da nossa escola há algum tempo, ela vem dar a sua contribuição daqui a pouco. Então tá, seguindo aqui já para concluir, o lugar da mulher na Atenas antiga, eu já falei, era a casa, era o gineceu, mas elas iam para as ruas, elas faziam suas festinhas, como elas fazem hoje normalmente. Vamos se encontrar para fazer um café, vamos só mulheres, vamos ali, não sei aonde, do mesmo jeito fazem lá em Atenas. Mulher é sempre mulher, homem é sempre homem, vai mudando assim os contextos sociais, os problemas de depressão, de tristeza de homens e mulheres já existiu lá na Grécia Antiga. Antifonte, que era o sofista, ele curava depressão, tristeza das pessoas.
Então o ser humano, tem um amigo nosso que é o Roberto Souto, ele diz que não existe pecado velho. Então os problemas do ser humano sempre existiram. Sempre existiram. Agora, ou não existe pecado novo, todos já são velhos. Né? Então o que vai mudando é a sociedade, o jeito de falar. Né? Isso aqui já não é mais, se fala assim, se fala assado. Mas os problemas dos seres humanos são sempre praticamente os mesmos. Né? E aí eu quero falar agora de uma imagem que eu coloquei no grupo, que é uma pintura do século XIX, chamada Aspásia no Pinix. Pinix, nós tivemos lá, também na Grécia, era onde aconteciam as assembleias democráticas de Atenas. Cabia 6.000, 5.000 pessoas. A democracia lá era direta, não se elegia parlamentar. O povo ia para lá e levantava a mão e participava da vida diretamente. Claro que dessa democracia estavam excluídas as mulheres, estavam excluídos também os escravos. Mas acontecia no Pinix, numa colina. E lá tem uma tribuna grande, que é feita de pedra, os oradores subiam nessa tribuna, na bema, e lá proferiam os seus discursos. Tinha que ter poder na voz, tinha que ter capacidade retórica, tinha que ter conhecimento, tinha que ter liderança, para poder falar para 5, 6 mil pessoas gritando, uns aplaudindo, outros gritando, uns vaiando. Tinha que ter muita força na voz para poder colocar ali sua palavra. Então, ali era lugar de homem. Ali era um espaço vedado à mulher. E no século XIX, esse artista chamado Henry Holiday, ele pinta uma imagem de Aspásia no Pinix. Ela sentada no Pinix, onde só era espaço de homem, coloca o braço assim, num aparador, olhando fixamente para a Acrópole. Eu tirei uma foto exatamente onde se vê a Acrópole. Aonde na pintura está a Aspásia, se vê a Acrópole. Aonde eu tirei a foto, me vê do Pinix, me vê e também vê a Acrópole. Então, ela está ali com um papiro na mão, olhando fixamente para a Acrópole e no Pinix, dizendo o seguinte: lugar de mulher é aqui também. Lugar de mulher também é aqui no Pinix. Lugar de mulher também é na vida pública. E ela segura um papiro na mão, simbolizando o poder do seu intelecto, o poder do seu conhecimento. Não é só que é o lugar da mulher também. É o lugar da mulher capacitada, da mulher que sabe se expressar, da mulher que sabe falar, da mulher que entende de política, da mulher que participa da vida da polis. E nessa própria imagem, tem outra mulher, muito provavelmente uma discípula dela, que não está nem sentada ao lado dela, olhando para outro lugar, tipo querendo ir embora dali, de costas para a Acrópole. Ou seja, mostrando que não é o interesse de todas as mulheres também. Tem mulheres que preferem a submissão, tem mulheres que preferem a vida dela, mulher acha que o lugar dela é na cozinha mesmo, ela acha que o homem é que é superior, ela quer saber de Aspásia, ela quer saber de política, ela quer saber de tribunal, do direito. Isso não é coisa para mulher, eu tenho que cuidar aqui da minha casa mesmo. Então tem uma quantidade que vive assim. Então a imagem é muito rica. Mostra uma mulher que se impõe pelo talento e mostra uma que não está nem aí para os debates sobre a emancipação das mulheres, direito das mulheres, o talento e a capacidade das mulheres. Aspásia no Pinix. E esse pintor, ele foi à Grécia, e ele pintou exatamente de onde ele poderia vislumbrar a Acrópole. E lá na Inglaterra, do seu século, as mulheres estavam reivindicando a participação na vida pública. E ele aproveitou a ideia de Aspásia, ele foi muito inteligente. Ele aproveitou a ideia da Aspásia feminista, da Aspásia emancipacionista, da Aspásia lutadora, da Aspásia que se impõe pelo talento, para exatamente também espelhar a luta das mulheres da Inglaterra no século XIX para poder participar da vida política lá da Inglaterra, que eram os votos, os sufragistas, que estavam lutando para que todos pudessem votar. Então é uma imagem muito rica e ela é falada pelo José Solano do Ezo,
Aqui aos poucos eu estou mostrando a bibliografia. José Solano do Ezo, que é um intelectual espanhol, que é o livro mais profundo sobre Aspásia. Os discursos, os testemunhos, a pesquisa sobre Aspásia que tem. José Solano do Ezo. Então eu li esse livro aqui, tem ele no Kindle também, não tem a tradução para o português, só em espanhol. E ao final desse livro, Aspásia, Discursos e Testemunhos, ele faz uma rica análise desta pintura. Aspásia no Pinix. Daqui a uns tempos eu quero ter essa imagem aqui no escritório como um quadro desse aí. Minha esposa ali, a Neidiane, disse que não tem lugar mais para caber quadro. Aí, quando vem, sempre tem um espaço, eu sempre encontro um espaço. Então essa imagem da Aspásia no Pinix, ela tem um simbolismo muito forte, e é uma pintura muito bela. Então tá. Então a relação de Péricles com Aspásia, depois dele participar desses movimentos no Pinix, ele ia lá no Pinix, discursava, era o maior dos oradores, era o primeiro cidadão de Atenas, é reconhecido por todos como o primeiro cidadão de Atenas. Plutarco fala isso. O primeiro cidadão de Atenas. Por que ele era chamado o primeiro cidadão de Atenas? Era o primeiro em oratória, o primeiro em filosofia, era o primeiro em beleza, em poder. Então Péricles era um homem extremamente poderoso. Vivia numa democracia a tal ponto de ser chamado de um ditador, de um autocrata. Porque ele governou por quase 40 anos. Mas não foi com golpes, não. Foi sendo eleito anualmente pela Assembleia como o estratego, o homem que conduziria os destinos da polis. Então, de alguma maneira, era chamado quase de um autocrata. Era como se fosse uma monarquia dentro de uma própria democracia. Porque qual é o rei que governa 40 anos? É muito difícil, né? Até mesmo um rei governando 40 anos é difícil. Então tá, aqui quando o Péricles chegava em casa, dava um beijinho em Aspásia, isso também era um negócio assim que não cabia para a virilidade do homem, né? Esse apaixonamento todo, isso não se esperava dos homens da Grécia. Abraçar, beijar, cuidar, dar essas manifestações públicas de carinho, isso não era coisa de homem viril na Grécia Antiga. E Péricles era diferente. Péricles, quando saía de casa, dava um beijinho em Aspásia, aí quando voltava, dava outro beijinho nela, era todo carinhoso com ela. Péricles a tinha, assim, como realmente um modelo de mulher para ele. Ele se apaixonou profundamente por Aspásia, profundamente. Não só pela beleza física dela, mas pela inteligência dela, pela assessoria que ela dava na administração da cidade. Ela, de alguma maneira, foi a corregente de Atenas. Não foi Péricles só, não, no século de Péricles. Poderia ser chamado, até por um machismo, a gente só chama século de Péricles. Mas se a gente fosse puxar pela realidade, deveria ser chamado de século de Péricles e Aspásia. Porque ela foi a corregente, ela foi a co-gestora daquela sociedade que chegou a tal grau de evolução. Tal grau de evolução. Então ela escandalizou, né, essa época aí, por causa de tudo isso. Rompeu submissões e se tornou uma voz poderosa do iluminismo grego. Foi o primeiro iluminismo da história. Hoje a gente fala de Revolução Francesa, o iluminismo francês, lá a Revolução do século XVIII. Mas Hegel, o filósofo, vai dizer que o primeiro iluminismo foi lá na Grécia Antiga, Mateus, com os sofistas. E Aspásia fez parte do iluminismo grego. E o que é que significa iluminismo? Defesa de democracia, defesa das liberdades, defesa da igualdade entre as pessoas, entre homens e mulheres. Os sofistas, eles romperam fronteiras, muitas vezes impostas por defensores poderosos, como Sócrates. Veja só as fronteiras que Sócrates estabelece. Dou graças a Deus por 3 coisas: por ter nascido ser humano e não animal, por ter nascido homem e não mulher, por ter nascido grego e não bárbaro. Olha as fronteiras que Sócrates estabelece entre pessoas, gregos e bárbaros, homem e mulher. Os sofistas, eles vão espatifar o ninho da pata, como diz no popular.
Eles vão defender a igualdade entre os seres humanos, a igualdade entre gregos e bárbaros. Ninguém nasce grego, ninguém nasce bárbaro. Quem faz isso são as convenções sociais. Todos nós nascemos com as mesmas capacidades, comemos com a mesma boca, andamos com os mesmos pés, fazemos as nossas necessidades pelos mesmos lugares. Então não há, por natureza, ela dizendo você é grego, você é bárbaro. E aí Aspásia entra nessa demolição de fronteiras entre homens e mulheres. E ela se impôs pelo seu saber. Então, chegou o momento. Péricles enfraqueceu a liderança, é natural que uma pessoa que governe tanto tempo perca o poder, perca a credibilidade, chega um momento que cansa. Nós mesmo aqui na história nós estamos vendo, nós já percebemos, né? Pessoa que domina 20 anos, depois sai, o pessoal cansaram dele, não quer nem mais saber. Não sei nem se vocês sabem de quem eu estou falando. Então, chega um momento que cansa. Então, Péricles começou a enfraquecer o poder dele. Aí foi possível começar a processar os amigos de Péricles. Os inimigos começaram a processar os poderosos amigos de Péricles. Nunca se viu, num só lugar, tantas inteligências reunidas. Tantos homens poderosos reunidos num só lugar, como foi a Atenas de Péricles. Se chamava Antôrage de Péricles, o Círculo de Péricles. Talvez o círculo de homens mais brilhantes na história, eu mesmo não conheço outro igual na história da humanidade, onde o poder tivesse cercado de homens como esses que eu falei. Tão brilhante era o círculo das pessoas que assessoravam Péricles. Mas aí o que é que fizeram os inimigos? Começaram a processá-los. Protágoras, que era o sofista amigo de Péricles, foi o primeiro, teve que fugir para não ser condenado, morreu no naufrágio, rumo à Sicília. Ele é considerado ateu, processaram ele por ateísmo, por não acreditar em deuses. Protágoras, as ideias de Protágoras são realmente demolidoras. Ele tem um livro chamado Discursos Demolidores. Discursos Demolidores, ele vai começando a demolir as verdades absolutas dos gregos. Primeiro é sobre os deuses. Ele diz, olha, sobre os deuses, não estou muito interessado nisso, porque eu não sei nem se eles existem, nem se eles não existem, isso é muito difícil de entender, a vida humana é muito pequena para eu mergulhar nessas indagações, então eu prefiro aqui cuidar da minha vida e cuidar dos interesses da polis. Então isso aí era uma agressão, né? Porque era uma forma de dizer que ele não existiu. Sobre a verdade ele já dizia, o homem é a medida de todas as coisas. A verdade é para ti como para ti te parece, e a verdade é para ti como para ti te parece. Então era outro golpe em conceitos de verdade, em conceitos absolutos de verdade, em conceitos absolutos de justiça. Então ele foi o primeiro a ser levado a julgamento. Teve que fugir para não ser condenado à morte. Aí o próximo a ser levado a julgamento foi Fídias, o arquiteto. Disseram que ele construiu a estátua de Atenas e roubou o ouro da estátua. E Péricles, então, já prevendo que isso poderia acontecer, digo, olha, faça essa estátua de Atenas com ouro que seja possível tirar e pesar. O mesmo ouro que você recebeu para fazer essa estátua, a faça, porque se alguém lhe acusar de ter roubado esse ouro, e nós de termos roubado esse ouro, você precisa tirar esse ouro e provar o mesmo tanto de ouro que nós recebemos. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele tirou o ouro da estátua, pesou, e era o mesmo ouro que eles tinham recebido antes. Foi assim que ele se livrou, mas depois teve que fugir também. Anaxágoras também foi perseguido. Chegou a vez de Aspásia ser levada a julgamento. Por Azebeia, crime de Azebeia, desrespeito aos deuses, tornar a casa de Péricles um antro de prostituição e desrespeito à religiosidade de Atenas. Foi formado um tribunal, conseguiram levar Aspásia para julgamento. 1.500 juízes se reuniram para julgá-la. 1.500. E Péricles teve que entrar em ação. Já enfraquecido, Péricles resolveu fazer a defesa de sua própria esposa. Ele entrou em ação. Movimentou todos os pauzinhos que ele tinha
usou todo o seu dom que ele tinha, de oratória, de conhecimento, e ele se derramou em lágrimas no tribunal. De tão comovido que ele estava com a possibilidade de condenação daquela mulher, que ele, em determinado momento do julgamento, a sua defesa virou simplesmente uma defesa entregue a uma defesa patética, no sentido retórico, de entrega ao patos, de choros, de plantos. E ali o tribunal absolveu Aspásia. Mas ali Péricles já saiu enfraquecido também. Absolveu Aspásia, mas saiu mais enfraquecido ainda. Porque muitas pessoas acharam aquilo ali também, os comediantes começaram a tirar sarro do comportamento de Péricles. Cadê o homem racional? O homem racional da nossa polis, o homem sério, o homem que não era dado aos sorrisos, o homem que não era dado a festas, o homem que não era dado a tais movimentos sociais. Como é que ele vai para o tribunal e se acaba um choro por causa de uma mulher? Então os cômicos usaram tudo isso para ainda atingir mais a credibilidade de Péricles. Mas ele, como advogado de Aspásia, conseguiu absolvê-lo. Esse foi um grande golpe na autoridade de Péricles. Aqui, o autor, já para concluir, Enesio Pena Marinho, que é um helenista brasileiro, ele tem esse livro aqui, Grandes Julgamentos da Grécia Antiga, e um deles é o julgamento de Aspásia. E aqui ele diz assim: Péricles assumiu pessoalmente a sua defesa e o fez de forma patética. Patética, esclarecendo aqui, é um termo retórico. Não é hoje como a gente usa a palavra patética, né? Coisa ridícula. Não. Patética é uma defesa ligada ao patos, às emoções, às paixões. É quando no final do discurso, no júri, por exemplo, o advogado se entrega ao patos. É hora dele fazer o júri chorar, é a hora de impactar, é hora de afetar o julgador, emocionar o julgador. Então ele fez uma defesa envolvida por esse patos, patética, derramando abundantes lágrimas que comoveram os juízes e a assistência. E Aspásia foi absolvida porque o tribunal reconheceu que a acusação não estava provada. Mas o prestígio de Péricles foi abalado. E esse julgamento foi provavelmente no ano de 435, antes de Sócrates. Antes do julgamento de Sócrates, porque Sócrates foi julgado por volta de 399, mais uns 36 anos depois. E por volta de 429, Péricles morre. Hipócrates, o grande pai da medicina, fez de tudo para salvar a vida de Péricles, mas ele morreu na epidemia que matou quase um terço das cidades do povo de Atenas. A pandemia do coronavírus não é coisa nova na história da humanidade. De vez em quando aparece uma dessas. Essa foi a maior, que ela foi total, né? Praticamente em todos os cantos da Terra. Mas nós tivemos a peste negra, nós tivemos a peste lá de Atenas, nesse período de Péricles, que matou a irmã de Péricles, matou os 2 filhos de Péricles e matou o próprio Péricles. O próprio Péricles. Então é um homem de uma vida trágica. Apesar de uma mente brilhante, apesar de uma riqueza incomensurável do que deixou para a humanidade, foi um homem que teve uma vida trágica. Perder a irmã, perder 2 filhos e a sua própria vida por causa da peste. Hipócrates, pai da medicina, fez de tudo para salvar Péricles, mas não deu. Peroração final do nosso discurso aqui, para a gente ouvir a Suzy. Conta-se que Aspásia, ela mesmo velha, ela manteve-se bela, bonita. Diferente de Helena, né? Helena, segundo o mito, ela não envelheceu. Helena não envelheceu. Helena de Troia. Ela não morreu com uma idade avançada, mas a mesma Helena que foi raptada de Esparta para Troia. Os deuses disseram, vamos preservar essa mulher, para que os gregos não se arrependam profundamente de ver essa mulher com 80 anos, 90 anos para eles. Meu Deus do céu, olha a mulher que a gente brigou por ela, aquela confusão toda, aquela morte toda. Dizem que os deuses preservaram a imagem
de Helena para não levar os gregos a tamanha decepção. Já com Aspásia é diferente, ela envelheceu. Ela chegou aos seus 70 anos bela. Dizem com cabelos alvos, mas com a aparência de uma mulher bela ainda. E o nosso grande poeta Olavo Bilac eternizou essa beleza de Aspásia, mesmo na velhice, com esse poema em versos alexandrinos. Esses poemas de Olavo Bilac, a gente precisa saber lê-los. Eu não sei muito bem lê-los não, porque às vezes tem umas palavras que a gente não entende. Os poetas mais capacitados, eles aprendem a ler, porque eles são ricos em rimas. Por exemplo, ele tem outro poema sobre o julgamento de Frinéia. E aqui ele também, que era um grande admirador da Grécia, Olavo Bilac, para mim é o maior poeta do Brasil, é Olavo Bilac. Eu até aconselho as pessoas que querem desenvolver a sua argumentação, querem desenvolver a sua dicção, querem desenvolver as palavras, a fluência das palavras, a procurar os poemas de Olavo Bilac. E lê-los, e estudá-los, e proferi-los em voz alta. Porque são poemas riquíssimos em termos de dicção. Não só o de Olavo Bilac, mas como os de Castro Alves, os de Gonçalves Dias. São poemas muito autênticos, muito fortes, que a gente declamando em voz alta, a gente libera a nossa fluência, a gente libera a nossa dicção, a gente dá mais musicalidade à nossa própria voz ao ler poemas, porque é por meio dos poemas que a gente consegue uma certa musicalidade no falar. E ele vai dizer nesse poema aqui, chamado A Velhice de Aspásia. Velha Aspásia como um clarão na academia e na ágora surgia e ofuscava as mais belas, e sob as cães e sob as roupagens singelas, a aureolada do amor de Péricles sorria. Do Helesponto, do Egeu, do Jônio em Romaria, vinham vê-la e admirá-la efebos e donzelas. E eles, que sol nos teus cabelos brancos. E elas, brilha mais do que a aurora ao final do teu dia. Aspásia, deusa clara e simples na moldura do céu, nume feliz. Perfumada a cidade, era a religião a sua formosura. Ela e a Acrópole, frente a frente, alvas, serenas, unidas no esplendor, gêmeas na majestade, eram a forma e a ideia iluminando Atenas. Então esta é a grande mulher que tem um lugar especial no pódio dos grandes oradores da humanidade, oradoras, uma mulher de destaque na Grécia Antiga, uma mulher que merece ser estudada, uma mulher que está na raiz da luta emancipacionista das mulheres. Essa luta das mulheres por direitos tem raízes lá na Grécia. Lá na Grécia, com Aspásia, tem origem com outras mulheres que se rebelam contra as guerras, tem uma tragédia chamada, uma comédia chamada A Guerra dos Sexos, lá na Grécia Antiga, Lisístrata, ou A Guerra dos Sexos, onde as mulheres param de fazer sexo com o marido, só iriam fazer sexo com os maridos quando eles parassem a guerra. Então, todas essas lutas emancipacionistas das mulheres, elas já têm raízes lá na própria Atenas e que estão sendo hoje redescobertas, e Aspásia pode ser um desses grandes modelos. Que eu vejo que as mulheres é uma luta legítima, é uma luta justa e que precisa ser respeitada. Respeitado o direito das mulheres, a capacidade das mulheres no campo político, no campo jurídico, dentro de uma casa, dentro de uma religião. As mulheres precisam ter o seu lugar respeitado, o seu lugar garantido, e essa convivência ela não pode ter preconceitos, misoginias, mortes, perseguições por causa da condição da mulher de ser mulher. Como os sofistas já diziam, Deus faz todos iguais. Claro que as mulheres têm capacidade diferente, muitas vezes têm capacidade diferente, os homens também, mas em relação aos direitos, de ter acesso aos cargos, de ter acesso à cultura, de ter acesso ao voto. O absurdo, as mulheres tiveram o direito do voto um dia desse, está com 100 anos praticamente.
Olha o tanto de tempo que levou para que as mulheres tivessem o direito de votar. E isso foi devido à luta das próprias mulheres. Então, é um direito legítimo que elas têm de se organizarem, de lutarem por seus espaços na cidade, na polis, nos tribunais. E eu acredito que é nosso dever também, como homens, contribuir para que essa harmonia entre homem e mulher, casal, elas possam se consolidar de forma natural. Todos nós nos respeitando, e a diferença maior vai ser principalmente em relação à cultura, ao saber, ao talento. É isso que tem que diferenciar. Tem talento para assumir um cargo, tem talento para ser uma senadora, tem talento para ser uma prefeita, tem talento para ser isso. É o talento, é a capacidade, é a inteligência que tem que dizer. Não é só a mera condição de mulher também. A mulher precisa se capacitar, como o homem também pode se capacitar. Então essa aqui é uma forma da Escola de Atenas prestigiar essa luta e reconhecer a importância dessa luta, trazendo essa figura tão importante da história da retórica que foi Aspásia de Mileto. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a Suzy. Bem, boa noite a todos e todas. Cumprimentar a todos os escolásticos e escolásticas desta Escola de Atenas. Dizer que é uma satisfação muito grande estar participando com essa parte dessa belíssima exposição do mestre Sanderson. E antes da gente falar de Aspásia, eu queria fazer uma parte sobre a Escola de Atenas. Mestre Sanderson postou esses dias os 8 anos da Escola de Atenas. Em 2020, eu consegui minha carteira da Ordem dos Advogados e eu pensei, eu preciso aprender a discursar para ser uma boa advogada. Se eu quero aprender com o melhor. E aí na minha cabeça veio, qual é o melhor? Quem nós temos referência no nosso estado de retórica? Veio à mente o mestre Sanderson. E eu, humildemente, fui no WhatsApp dele, perguntei se ele aceitava estagiários. Ou então se ele tinha um curso de oratória. Aí ele falou da Escola de Atenas. Não consegui o estágio, mas consegui vir para a Escola de Atenas, que hoje, dia 22, completou 8 anos. E aí já há cerca de 3 anos eu frequento aqui os simpósios e frequentando me sentiu tive essa necessidade de perguntar, e não temos mulheres filósofas? Claro que sempre é um grande aprendizado, aprender sobre nos simpósios, todas as aulas que tivemos aqui, mas como mulher a gente sente assim, às vezes, um peixe fora d'água. E aí o mestre Sanderson falou, não, já estou fazendo um estudo sobre Aspásia de Mileto. Em breve nós vamos ter esse simpósio. Então, fico muito feliz de termos hoje esse simpósio falando de Aspásia de Mileto. Sabemos que a Grécia é o berço da civilização. E hoje nós vemos uma dificuldade muito grande da participação das mulheres na política, no mundo jurídico, ou seja, destaques de mulheres. E aí a gente faz esse paralelo, né, da dificuldade que foi Aspásia, lá na Grécia, na época de ouro, de ser essa mulher de excelência, essa mestra, essa educadora, essa filósofa, porque ela foi muito repudiada, e não foi à toa também. Por quê? Ela era a esposa, né, a amante de Péricles, que governou, como muito bem exposto aqui, por 40 anos. E nós sabemos que aquilo que nos atinge muito é atacar nossa família. Então, os comediantes naquela época atacavam muito Aspásia, apesar de todos os atributos intelectuais dela, como forma de ataque a Péricles.
E muitas vezes, como foi exposto aqui, como se ela fosse uma hétera, né, uma cortesã, uma prostituta. Porque naquela época, assim como hoje também, as mulheres, nossa sociedade sempre delega um espaço subalterno para as mulheres. O sistema, ele é muito fechado para o destaque das mulheres. E, diante disso, até a origem, né, da sua educação, da sua formação intelectual, até hoje é um enigma. Porque fala-se, os historiadores, que Aspásia era de uma família rica, lá em Mileto, né, veio muito nova e já tinha essa formação intelectual porque era de uma família rica. Mas, para atacá-la, em várias pesquisas é colocada como se ela era uma cortesã e é por isso que ela tinha esses atributos, esses conhecimentos, porque vivia entre esses políticos e precisava se capacitar para então, assim, com a sua beleza, vamos dizer assim, estar perto desses homens, né, ser cortesã desses homens. Mas é muito enigmática e controversa. E assim, a gente vê o papel da mulher na sociedade como ele sempre é estigmatizado. Principalmente na questão dessa dualidade entre a sexualização da mulher, a erotização da mulher versus a sua intelectualidade. Então, sempre essa dualidade ela vem ao longo dos tempos, ao longo da história, sendo colocada em xeque. E não é diferente com Aspásia, inclusive ela é criticada por Aristófanes nas suas histórias, né, na introdução do Heródoto, que ela seria até a responsável pela guerra de Peloponeso. Então ela é acusada de que ela, por estar próximo de Péricles, foi responsável por essa guerra. Assim como eles também falavam que Helena, né, foi também, ou seja, que as guerras eram movidas por causa das mulheres, né? Helena de Troia, como foi colocado já exposto, que ela inclusive não envelheceu para que não tivessem a vergonha de ter lutado por Helena. Mas assim, as mulheres sempre são colocadas dessa forma erotizada. Então, é importante a gente também destacar a potência de Aspásia de Mileto, da busca dela intelectual e vários atributos que ela carregava e defendia na sua didática. Entre eles, a coragem. Incentivavam, né, através da coragem, que nos textos não fala diretamente o nome coragem, mas fala o ataque à covardia. Ou seja, né, que o orador, o estadista, ele precisa de coragem. Também a questão do amor. Porque o amor, como o mestre Sanderson falou, não era muito esperado, né, um gesto de carinho pelos estadistas, e ele não tinha, né, nenhuma vergonha de sempre tratá-la com carinho, trazendo ali aquela expressão do mais alto amor por Aspásia. E principalmente a questão da excelência. E na questão da excelência, Aspásia, nessas suas classes para as mulheres e para também os filósofos, Aspásia sempre defendeu a complementariedade do casal, de homens e mulheres, de um ser para o outro complementar. E eu quero trazer um pouquinho esse ensinamento, que para mim eu acho que é muito importante e fica para todos nós como uma reflexão. E vou finalizar com essa aula de Aspásia, mas antes assim dizer que Aspásia também era considerada Sócrates mulher.
E há quem diga que Sócrates era um Sócrates apaixonado e que era apaixonado por Aspásia. Então, esse enigma em torno dela de educadora, de mestre, ao mesmo tempo de ser colocada lá embaixo como uma cortesã, ela reflete muito, hoje também, a dificuldade e o papel da mulher, principalmente nos espaços de poder. Quantos de nós não vemos aí, muitas vezes, nos espaços, as mulheres são atacadas por estar nesses espaços. Mas eu quero trazer esse texto, que eu quero finalizar, mestre Sanderson, que o método indutivo de argumentação era utilizado por Aspásia. E aqui eu trago um trecho que eu achei muito importante, que diz assim: a fim de sustentar sua tese, do método indutivo de argumentação, Cícero ele resgata uma passagem do diálogo perdido de Aspásia e de Ésquines, em uma cena na qual há uma conversa com Xenofonte e sua esposa, Cícero nos diz: diz-me, eu te peço, esposa de Xenofonte, se tua vizinha tiver ouro melhor que o teu, acaso preferirás aquele ou o teu? Ela respondeu: aquele. E segue. Se ela tiver a veste e demais ornamentos femininos de maior valor do que tu tens, preferirás os teus ou os dela? Nesse ponto, no caso ela respondeu, o dela. E responde: e se possuir uma esposa melhor que a tua? Opa, desculpa. Respondeu: e se ela tiver um marido melhor de que tem o teu? Preferirás o teu ou o dela? Aí, nesse ponto, ela ficou vermelha e não respondeu. Aí, mais Aspásia iniciou uma conversa com o próprio Xenofonte e diz: eu te pergunto, se, no caso do teu vizinho, possuir um cavalo melhor que o teu, tu preferirás o teu ou o dele? Ele disse: o dele. Responde: e se ele tiver uma propriedade melhor que a tua, qual das duas preferirás? A melhor, é claro, responde. E se possuir uma esposa melhor que a tua, preferirás a tua ou a dele? Nesse ponto, o próprio Xenofonte calou-se também. Depois Aspásia prossegue: já que nenhum de vós me respondeu, a única coisa que eu gostaria de ouvir, eu mesmo direi o que vós pensais. Tanto tu, mulher, desejas um ótimo marido, como tu, marido, desejas uma seletíssima esposa. Por isso, a não ser que vós concebais que não haja no mundo um homem melhor ou uma mulher mais seleta, evidentemente sempre procurareis o que julgais ser o melhor. Que tu sejas marido de ótima esposa e seja casada com ótimo marido. Então, aqui salienta nesse diálogo, desenvolvida por Xenofonte, que não basta que o homem seja excelente, é preciso que a mulher seja excelente também. O autoaperfeiçoamento mútuo surge como uma solução para essa possível solução para o atrito conjugal. Aspásia desenvolve aqui uma tese. O ideal da relação conjugal é conduzirem um ao outro a serem a sua melhor versão possível, a aspirar sempre à excelência. Então, eu achei muito interessante esse excerto desse diálogo, onde
não coloca a mulher como subalterna, mas a mulher ao lado do homem, né, complementando o homem. E essa lição de Aspásia que eu finalizo aqui essa fala, agradecendo o espaço, parabenizando a Escola de Atenas pelos 8 anos e viva Aspásia de Mileto. Obrigada.